reforma da Previdência vai aumentar o tempo de contribuição? Então nem conte comigo. Não, o tempo mínimo continua 15 anos no INSS para não ter privilégio para ninguém. O que vai mudar é a idade mínima para se aposentar. Como assim? Essa idade mínima vai aumentar aos poucos. E só daqui a 20 anos a idade para se aposentar será de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Gostei. A Previdência precisa mudar para quem ganha muito, trabalha pouco e se aposenta cedo. Governo Federal. Ordem e progresso. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Programa Domingo Italiano. Você não pode perder aqui na Trianon, aos domingos, a partir do 12:30, com Vanderlei D'Amico. O livro Itália em Suas Mãos poderá ser adquirido através do site domingoitaliano.com.br. Manifesti con le canzoni, con amore, con il cuore, con le donne sempre meno suore. Martins Araújo, rompendo fronteiras. Alô, amigas da Trianon e da Universal de Santos, gente luso brasileira. Eu e a Adriana Cambaúva estaremos com vocês todas as quartas-feiras, das 22h30 à meia-noite, apresentando Portugal dentro de nós, com o melhor da música portuguesa e o mais completo boletim do futebol português. Contamos com a audiência de todos vós. ZYK 650. Rádio Trianon AM. 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. 5h01. Programa Contraponto, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 5h01 em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Começa mais uma edição do programa Contraponto, com a presença de Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, Ketty na produção, Cléo no comando da nave mãe na mesa de som, todos sob direção de Albino Castro, que hoje está lá atrás do espelho. Lembrando a todos vocês que o nosso WhatsApp é 11 99583 9700, 11 99583 9700. Nosso endereço no Facebook, onde você pode nos ver agora e ter acesso aos vídeos anteriores, é Programa Contraponto Trianon, Programa Contraponto Trianon. E a 1h da manhã, todos os dias, a reprise do programa do dia, no endereço Rádio Trianon AM 740, que você pode ouvir pelo seu notebook, pelo seu desktop, pelo seu smartphone, pelo seu celular, pelo seu rádio de pilha, pelo seu rádio elétrico. E em breve, se o Cléo cumprir o que prometeu, pelo telefone de dial. Eu não sei como ele vai fazer isso, mas ele prometeu que vai fazer isso conosco. E hoje contando com uma presença, eu nem diria que é especial, é especialíssima, da professora, jurista, intelectual Carol Proner. Carol Proner é do Rio de Janeiro, é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem uma presença fortíssima nos meios acadêmicos, e uma das suas últimas realizações foi ser organizadora do livro, esse livro que vocês podem ver aqui pelo Facebook, pelo rádio infelizmente não dá para ver ainda, se o seu rádio não tem imagem. Quanto que pesa, Carol? É, um livro 830. Pesado. 830 gramas. Comentários a uma sentença anunciada, ao processo de Lula, cujos organizadores são a própria Carol, a Gisele Citadino, Gisele Ricobon e o João Ricardo Dornelles. Então, primeiro, eu queria dar boa tarde à Carol e agradecer a presença dela. Ricardo, um prazer estar aqui. Fala mais pertinho do microfone. Finalmente, né? Um prazer estar aqui com vocês no Contraponto. Isso. Foi uma maior dificuldade. É mais difícil trazer a Carol do que a Angela Merkel. Do que o Papa. Do que o Papa. Imagina, o Papa já se ofereceu para vir, só que a nossa agenda está um pouco lotada. Mas a Carol é fogo. Para trazer ela aqui foi um problema. Bom, antes da gente começar, como a gente sempre faz, a Carol vai discutir conosco, evidentemente, todos os aspectos jurídicos e políticos também da situação calamitosa que vive o Brasil hoje. E, enfim, mas antes dela começar a falar, nós vamos às últimas novidades.
a uma grande amiga da Carol, de passagem, que é a Flavinha Rocha Mello de Brasília. Vamos lá, Flavinha. O que nós temos hoje de boa notícia? Cadê você, Flavinha? Você está emocionada porque a Carol veio, é isso? Falando. Tá me ouvindo? Agora estamos ouvindo. Ah, então tá bom. Eu tinha nunca visto boas notícias, né? Eles estão voltados. Porque depois de 4, 6... Olha, é o seguinte, Flavinha, você fala daqui a pouco, porque a sua ligação está muito ruim. Está muito ruim, está picotada. Mas antes de conversar com a Carol, então, como a gente sempre faz, a gente conversa um pouco sobre notícias do dia. E hoje teve uma notícia que estarreceu todo mundo. Bom, em Brasília está se discutindo foro privilegiado, não sei o quê, daqui a pouco a Flavinha vai falar sobre isso. Que é uma manchete de um jornal que já foi importante nesse país, a chamada mídia impressa, Estado de São Paulo. A Carol, não sei se ela viu, porque ela é carioca. Você entende? Falando sobre o Luciano Huck. Dando a ideia de que o Luciano Huck deu uma disparada e está, inclusive, na frente do Lula e de outros candidatos para as eleições do fim do ano. O Alberto Vilas é um dos que ficaram impressionados, o ombudsman da imprensa mundial, foi um dos que ficaram impressionados com essa manchete. Na verdade, é uma pesquisa que diz o seguinte, para quem não leu, não compre o jornal, não precisa, espera para comprar por quilo. Porque as bancas estão vendendo agora já não por quilo, para cachorro. Se você não tiver cachorro, não tiver gato, não tiver nada, mas precisar para limpar... que vai na sua casa pintar. Ou limpar vidro do carro, aquelas coisas que a gente faz, né? Quem tem carro, né, ainda. Quem não vendeu, porque a gasolina aumentou 7% em 2 dias. É o seguinte, a aprovação a Huck dispara e atinge 60%, mostra a pesquisa. Aí você vai ver... É uma pesquisa do Instituto Ipsos, né? Primeiro uma pesquisa do tal Instituto Ipsos. É um tal do Ipsos, que foi apresentado a ele aqui, como é que é? É Barômetro Político Estadão Ipsos. E você pensa que é uma pesquisa eleitoral, obviamente, qualquer um que vê isso aqui na banca, pensa que é uma pesquisa eleitoral. E pensa que ele está com 60%. E que ele está com 60%. Lula com 42 e ele com 60%. O Lula com 43%. Dá mais de 100. Aí você descobre que é uma pesquisa sobre a popularidade das pessoas em geral. É como eu chegar na rua, é o seguinte, você acha que a Carol Proder é uma boa professora? Ela vai ter 90% de aprovação. Deve ter uns 10% mais de você, Carol. Desculpa. 90% de aprovação. Perguntar, você acha que o seu operador de som é um bom operador de som? Ele faz aquilo que é desejado dele? Ele vai ter, uns 85, 86%, uma coisa assim. Aí a pergunta é a seguinte, se aprova ou desaprova a maneira como atuam no país? Atuam aonde? Fazendo o quê? Qual é a área de atuação deles? Aí daqui 60% e o Lula 43%. Como se isso fosse uma pesquisa eleitoral. Aí você vai ver a matéria, o sujeito vai lá e vai ver a matéria. Tem gente que lê matéria, né? Eu tive que comprar o jornal. Quanto é que foi? Albino, depois cobra lá do Ricardo, lá do nosso gerente. R$4. Não dava para esperar a hora do cachorro. Aí tem um sujeito lá que fala, o sujeito da pesquisa, o responsável, ele fala o seguinte: não me surpreende que Luciano Huck tenha melhorado em aprovação. Esse salto tem muito a ver com o fato de seu nome ter sido cogitado como candidato, de ele próprio ter dado indício de que gostaria de concorrer. Mas o ponto mais importante, o buzires da questão, mas o ponto é se isso vai se converter em votos. Se a eleição fosse hoje, ele teria um desempenho razoável, mas não esse cacife todo. Quer dizer, o próprio autor da pesquisa disse que essa pesquisa não serve para nada. Não serve para nada. Ô, Cléo, não serve para nada. Você tem cachorro, Carol? Não tenho cachorro. Nem gato? Nem gato, nem nada. Não vai precisar o jornal. Mas você precisa embrulhar alguma xícara, copo, vidro, não sei o quê. Não, e eu não duvido nada, Isso aqui é escandaloso. Alberto Vilas. Eu não duvido nada do Jornal Nacional repercutir isso aí hoje. Porque assim, você pega que a manchete do UOL é exatamente isso. A aprovação a Huck sobe 17 pontos, de 43 para 60. Quer dizer, o UOL embarcou também. Embarcou não. Porque não é uma coisa, uma investigação interna do Estadão, não. A coisa se espalhou, né? E a pessoa que passa na banca e lê isso aí,
Com certeza, nossa, o cara já está com 60%, é uma coisa enganosa, assim, uma coisa assim, é um absurdo, é uma das manchetes mais absurdas que eu já vi nos últimos tempos. Não, e aí depois você vai ver, tem um monte de gráficos aqui, quem está subindo mesmo, quem está indo bem, por exemplo, o Lula, que é um candidato político, não sei o quê, em agosto ele tinha 35% de aprovação, agora tem 43%. Isso é que interessa. Se você for comparar isso aqui, por exemplo, o Dória Farinato, o João Dória, acho que você conhece, ele é o prefeito de São Paulo. Desculpa ter trazido você a São Paulo com uma prefeitura dessa, Carol. Ele tinha 5 em maio e foi para 19 da maneira como ele sabe atuar. Quase 4 vezes. Quase 4 vezes. E o Luciano Huck parou de 43 para 60. Mas não quer dizer nada. Não, mas eu cheguei a comentar que eu acho que estava precisando de uma interdição na mídia, porque ela não está bem da cabeça, sabe assim? Porque a gente já teve uma manchete na Folha há um mês atrás, um mês e pouco atrás, que eles saíram na rua perguntando se achava que se o Lula devia ir para cadeia, né? Só faltou perguntar se ele devia ser enforcado ou ir para cadeira elétrica. Você pergunta no meio da rua, as pessoas, você acha que as pessoas leram o processo, não leram, está todo mundo por dentro e eu chego à conclusão que ele deve ser preso. Quer dizer, é uma coisa meio estapafúrdia. Agora isso aí é dirigido, né, assim. Agora eu acho que ainda bem que poucas pessoas, ainda bem não, né, a gente é jornalista, mas poucas pessoas andam lendo. Mas isso aqui, olha, em qualquer lugar sério, nós estamos com uma jurista aqui, isso aqui seria o objeto de uma ação na justiça, porque isso aqui, o próprio cara da pesquisa do essa pesquisa não serve para nada. E viola o direito à informação pública. O que você acha dessas coisas? Antes de chamar, Flavinha, deixa eu só ouvir a opinião da Carol, todo mundo está querendo ouvir a voz dela. Não, nesse caso aí, nós temos mais um exemplo de, vamos dizer, de uma crise ética que passa também pela imprensa, que passa pelo jornalismo, que passa pelos institutos de pesquisa, por exemplo, né? O Brasil vive um momento muito grave, né? É grave, tem consequências jurídicas, obviamente, porque a formação da opinião pública, nesse caso aí, está completamente corrompida por uma chamada enganosa que ensaia o lançamento de um candidato de auditório, né? Então a gente mas eu acho que é exatamente isso, Carol. Assim, a hora que eu bati o olho nessa manchete às 6 horas da manhã, a primeira coisa que me veio na cabeça foi assim, é um desespero em encontrar um candidato da direita, né? Mas enfim, a gente tem que achar alguém aí para enfrentar o Lula, né? Assim, porque a impressão que deixa é essa, porque como é que fabricaram essa manchete aí e falando que Huck está com 60% de quê? De repente, do nada, apareceu, quer dizer, dirigido pelo Lata Velha, a ministra dos Direitos Humanos vai ser a feiticeira, aí, né? Quem sabe a ministra da Educação, né, vai ser a tiazinha, a feiticeira nos Direitos Humanos. Você entende? E já estão dizendo que o vice dele vai ser o Gugu, vai ser não sei o quê, coisa e tal. E eu costumo brincar, cara, que o candidato de quem bateu panela é o candidato do Caldeirão, né? É o do Caldeirão, é isso, o país está um Caldeirão. Bom, Flávia Rocha Mello, se você cair de novo, Flávia, eu te mato. Tá bom? Tô brincando, porque tem um juiz aqui, pode mandar a voz de prisão. Atualmente estão prendendo por qualquer coisa. E na rádio, que não. Flavinha Rocha Mello, a nossa Carol finalmente veio. Eu queria saber quais são as notícias de Brasília agora nesse momento. Bem, aqui está todo mundo acompanhando a sessão do Supremo Tribunal Federal, que está julgando, depois de 6 meses, o foro privilegiado. Bem, quem tinha pedido vistas era o Alexandre de Moraes, e ele votou para que o foro privilegiado valha para o parlamentar para qualquer crime a partir do momento da diplomação. Mas essa tese está derrotada. A maioria até agora, 6, acompanharam o relator. O relator pede o quê? Oi? O relator pede o quê? O relator, que é o Barroso, né? O Luiz Roberto Barroso, ele fala que o foro privilegiado só deve valer durante o mandato para crimes relacionados ao mandato. Só para crimes relacionados ao mandato e nenhum crime anterior. Nem se não for, e nem outros crimes, digamos. Já teve um caso, por exemplo... Eu posso matar um cara hoje e amanhã eu sou diplomado, então o meu homicídio só vai ser julgado daqui a 4 anos, é isso? Não. O que eles entendem é que você vai ser julgado pela justiça comum. Pela justiça comum. Crimes relacionados ao mandato, né, de opinião, que você cometeu ali dentro do mandato, ele seria julgado pelo Supremo, sim. Agora, outros tipos de crime, não. Por exemplo, não sei se você lembra
do Ronaldo Cunha Lima, que foi governador Lembro. da Paraíba? Ele lembro. atirou, né? No cara do restaurante. Isso, no Tarcísio. E o processo dele foi, na verdade, ele não tinha mandato. E durante ele ficou anos no Supremo, anos, enquanto ele era senador. O dia que ia ser julgado, ele renunciou e voltou para a Justiça Comum. Até hoje ele não foi julgado. Então, crimes relacionados, crimes comuns, ficariam na Justiça Comum. Somente crimes relacionados ao mandato seriam julgados pelo Supremo. E se atirar num deputado dentro do plenário, como fez o pai do Collor uma vez, como é que é? Isso é crime de mandato? Não é relacionado ao mandato. Não é relacionado ao mandato. Então, você seria julgado na Justiça Comum. Tá. Agora, isso vale também para ministro, né? Porque, por exemplo, tem aquele caso que a gente conhece. E o Eliseu Quadrilha, o Gatinho Angorá hoje, Exatamente. O Fodão, desculpa a presença da Cat e da Carol, o Fodão, ele seria como? É exatamente isso. Eles seriam pela Justiça Comum. Pela Justiça Comum. Pela Justiça Comum. Então, acabaria essa história, tipo o que aconteceu agora com o Moreira Franco, que foi transformaram ele em ministro, né? Para poder ir para o Supremo, porque no Supremo são só 11 ministros para muitos processos. Aquilo que impediram o que acontecesse com o Lula, mas era com Lula, porque disseram que ele queria fugir da justiça, não sei o quê, e com o Gatinho Angorá, o Moreira Franco, aconteceu tranquilamente, foi transformado em ministro, para ficar mais perto do cofre, que é o lugar que ele gosta. E se você atirar no Angorá, quem vai ser julgado pela Sociedade Protetora dos Animais, Ricardo. Isso. E é crime inafiançável, porque crime contra a bicha é inafiançável. Então estão votando ali. Tá. Então, agora é o seguinte, já que a gente está falando de justiça e deputado, você lembra do deputado Celso Jacobi? Aquele que foi lá, saiu da cadeia para votar a favor do Temer, depois voltou para a cadeia. Aquele que vai todo dia lá. Ele está isolado. Porque ele foi entrar essa semana na cadeia com um biscoito e queijos. O queijo provolone, né? Provolone. E aí ele foi para solitária por causa disso? Exatamente. Agora você tá com vergonha. Conta onde é que estava o queijo. É isso que eu ia contar, estava na cueca. O queijo estava na cueca. E os biscoitos. Ô, Flavinha, nós temos numa audiência uma bancada qualificada hoje. O cara estava com queijo na cueca. Eu já vi falar de batom na cueca. Olha, queijo na cueca. Queijo e biscoito. E biscoito, o quê? Pelo menos, ele foi molhar o biscoito, é isso? Mas que diabo ele foi fazer? Desculpa, Carol. Desculpa, Cat, Flavia. Desculpe o nosso público também. Ele foi molhar o biscoito na cadeia e foi para solitária. Mas não é possível, eu não sei onde nós vamos parar. Então, essa semana ele não foi trabalhar, está lá isolado, e pelo menos até domingo, mas vai ter aquele processo e vamos ver o que vai acontecer com ele. Tá bom. E, o que mais, Flavinha? Não, mas tem mais. O Conselho de Ética do PMDB decidiu expulsar a senadora Cátia Abreu. Porque ela criticou o governo Temer, ela é uma crítica ao governo Temer, teve um processo e eles decidiram expulsá-la. O presidente do PMDB, o Romero Jucá, já disse que vai acatar. Ela está lá no Catar, então ela não comentou, mas eu acho que nesse momento... Ela está no Catar e ele vai acatar. Ele também vai acatar. É o país do trocadilho, né? E ela, assim, então isso para ela é bom, né? Porque ser expulso do PMDB nesse momento... Isso é uma honra, né? É uma honra ser expulso do PMDB. Sim. Por fim, vamos lá. O Temer hoje foi a Rondônia, ele inaugurou o Hospital do Câncer, e no discurso ele falou que a palavra do governo é diálogo e que ele tem um apoio extraordinário para fazer as reformas. No Hospital do Câncer, né? Ele tem um apoio extraordinário. Só que é o seguinte, ninguém sabe onde está esse apoio, porque ontem, lembra aquele jantar que teve? Que era para ir 300 e foram 200. Menos de 200. Menos de 180. Mas aí contando os garçons, contando o pessoal da faxina, não sei o quê. Então, assim, tá sem apoio. O PT ontem não foi, né, o Partido Progressista, o PSDB também não, e depois aquela atrapalhada ontem de falar que ia nomear o Marum, desistir de nomear o Marum, continuar com o Embaçaí por causa do Aécio Neves, fica cada vez pior esse governo, e eles precisam de 308 votos para aprovar essa tal reforma da Previdência, que é um horror. Então, é difícil, porque ontem menos de 180 deputados estiveram lá para jantar com o Temer. Tá bom. Isso que a gente tem em Brasília hoje. Tá bom, Flavinha. Bom, então vamos continuar conversando com a Carol aqui, que a gente
Acho que ganha mais, porque essa notícia de Brasília aí é essa do cara que foi molhar o biscoito na cueca com queijo, não sei o quê, pelo amor de Deus. Bom, lembrando, aqui chegou agora que estamos com Carol Proner, jurista, advogada, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das maiores, não é um dos maiores nomes do meio jurídico brasileiro, porque ela é ainda muito jovem para isso, mas certamente desponta como um dos nomes mais importantes nos meios jurídicos do Brasil, uma das organizadoras do livro Comentários a uma Sentença Anunciada, o Processo Lula, junto com Gisele Cittadino, Gisele Recobon, o João Ricardo Dornelles, e que vai conversar com a gente, bater um papo com a gente sobre essa situação, essa anarquia institucional que vive o país, e particularmente sobre a questão do judiciário. Carol, eu queria então que você começasse dizendo o seguinte: qual você acha que é a imagem da justiça no Brasil hoje? Como é que você está vendo o judiciário no Brasil hoje? Você que é uma estudiosa do assunto e uma militante no sentido de estar sempre nesses movimentos, grupos, organizações e tudo mais que lutam por uma justiça, por um direito que seja realmente respeitado no país. Como é que você está vendo a situação hoje? Bom, Ricardo, talvez um pouco do que a Flávia falou remete imediatamente à ideia vamos dizer, desse colapso institucional e de poderes que nós estamos vivendo no Brasil, tanto no legislativo, como foi mencionado aí, e do executivo. Vamos dizer, as notícias são sempre absurdas, e no entanto elas continuam acontecendo diariamente, um absurdo atrás do outro, e o judiciário também está em crise, apesar de haver ainda, comparado com o executivo e o legislativo, vamos dizer, uma ideia de que o judiciário ele está no eixo. Se nós observarmos com um detalhe, que é o que nós estamos tentando fazer, eu não falo por mim aqui, eu falo por um conjunto de pessoas no campo do direito que estão preocupados com a situação também do campo do poder judiciário, vamos perceber que tem uma crise que também afeta esse poder. Então, eu acho que uma das coisas que... Você acha que as instituições estão funcionando, Carol, que é o que está na moda dizer, por aqueles caras que estão lá, que assaltaram o Palácio do Planalto? As instituições não estão funcionando, porque inicialmente é preciso lembrar, e eu acho até que ontem nós conversávamos numa reunião, parece que são tantas coisas acontecendo sucessivamente, crises graves, notícias graves, que nós esquecemos o que tem dado, vamos dizer, o que dá origem a uma fratura institucional e que afeta todos os poderes. Não dá para deixar de falar, a palavra é essa, é incômoda mesmo, mas é o golpe de 2016, não dá para deixar de lembrar disso. E ainda mais depois que ele se confirma, seja pelas delações daqueles que financiaram o golpe, seja pelo comprometimento dos parlamentares, seja pelo comprometimento do arranjo entre poderes executivo e legislativo, e eu diria omissão também judicial, em muitos aspectos a gente pode falar disso, para que chegássemos a uma situação de abreviação do mandato, né, da presidenta da República, e com isso uma cascata de fissuras institucionais a partir de então. Nós temos essa situação que é necessário recordar, até para que não mais aconteça no futuro, quer dizer, não é possível ficar brincando de romper a democracia. Então, em primeiro lugar, isso, acho que nós vivemos uma situação em que o Poder Executivo ele está maculado na sua origem, é completamente ilegítimo e não tem apoio popular esse governo do senhor Michel Temer. Né? Agora me conta o seguinte, Carol, eu queria que você falasse o seguinte, eu tenho ouvido algumas declarações suas, entrevistas, inclusive na Rádio França. Como é que você acha que deveria ser a postura de um juiz? Não estou falando do Sérgio Moro só, porque isso aqui está uma bagunça tão grande. De um juiz, quer dizer, a justiça, juiz, direito, porque a justiça em qualquer lugar é sempre aquilo que qualquer cidadão, numa democracia minimamente estabelecida, é sempre aquele último recurso onde as pessoas pensam que elas vão ser, finalmente a verdade vai ser estabelecida. Aqui no Brasil, pelo contrário, aqui todo mundo está achando que a justiça é o primeiro e último lugar, onde aquele que pode mais, leva mais. Como você acha que deveria ser a postura de um juiz? Por exemplo, o Sérgio Moro, o que o Sérgio Moro está fazendo de errado como juiz, na sua visão? Vamos falar
do Poder Judiciário, vou falar do Sérgio Moro, são situações diferentes. O Poder Judiciário e os juízes em geral, porque no Brasil o juiz todo mundo virou político, virou celebridade, virou popstar, virou Luciano Huck. No Rio aconteceu um escândalo, que acabaram de prender aquele pessoal da Assembleia, aí a Assembleia decidiu que eles iam ser soltos, sem alvará de soltura, sem nada, foi lá um carro da Assembleia pegar os caras, como se fosse pegar o cara numa festa, como se você tivesse chegado em casa, a Carol falar, mãe, eu vou numa festa, você me pega às 3 da manhã, aí chega lá a sua mãe, vim te pegar a filha. E a mesma coisa, não tinha um documento, o cara entrou e saiu sem nenhum documento, quer dizer, eu queria que você me explicasse. Como é que deve ser o negócio e como é que está sendo no Brasil? O que te espanta tanto nisso, para o cidadão comum? Eu posso responder, como, vamos dizer, no campo do direito, dentro do direito é uma resposta, como você quiser. Fora do direito é outra resposta. Quer dizer, aquele sentimento de indignação que motiva qualquer cidadão brasileiro, qualquer pessoa, de indignação com a corrupção, e principalmente corrupção escancarada, que nós percebemos no dia a dia, principalmente quando estão vinculados a serviços públicos que afetam a coletividade. O caso do Rio de Janeiro é dramático, é revoltante, né? Tudo que está acontecendo lá, a resposta seria mais visceral, digamos assim, né? Então, e essa situação visceral acaba se alinhando a um sentimento também de uma vingança legítima, digamos, daqueles que cometem malfeitos públicos, né, com dinheiro público e que merecem ser punidos. Então aí vem um sentimento de punitividade, de punitivismo, que é, digamos, até certo ponto esperado, natural, humano. Né? Se a gente vai responder do ponto de vista jurídico, bom, nós temos conquistas jurídicas e garantias, que é o que a gente tem defendido, não apenas em relação ao presidente Lula, que é o livro que a gente lançou e tal, ele fala especificamente de uma sentença, que foi a primeira sentença condenatória agora contra o presidente Lula, mas também contra outras situações. Nós temos o caso do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Santa Catarina. Não foi assassinato. Então, vamos dizer, o problema é separar vamos dizer, o real sentimento e justo sentimento de indignação que qualquer brasileiro, qualquer brasileira sente diante dos malfeitos evidentes, de uma situação de controle diante de uma situação de garantias e legalidade. Então, cada uma das situações, se for olhar pelas garantias do justo processo, do contraditório, da ampla defesa, todas essas pessoas, por mais aparentemente corruptas que possam parecer, têm direito a essas garantias. Deveriam ter todos os brasileiros. Nós sabemos que a justiça é seletiva contra as pessoas, seletiva, corporativista e elitista, e que segrega as pessoas historicamente no Brasil, né? Uma justiça injusta nesse sentido, e contra os pobres e contra a discriminação racial, de gênero, social, dramática. Então, mas agora, por exemplo, tem essa ressalva. Agora, como um juiz, como ele deveria atuar, por exemplo, não no processo, como um juiz deve atuar num processo onde o Sérgio Moro, por exemplo, está ferindo as coisas básicas, elementares, que se aprende no primeiro ano da faculdade de Direito. Onde que ele está transgredindo a ponto de se poder dizer claramente o seguinte: esse cara não é imparcial. Essa resposta está vinculada à ideia de ativismo judicial, que é o tema que você tinha até me proposto para a gente conversar, que é diferente de judicialização da política. Eu até recentemente fiz uma entrevista, teve uma entrevista Carta Capital comigo sobre isso. Então, nós que reproduzimos na nossa página. Que nós trabalhamos isso no direito público, no direito constitucional, enfim, nos direitos humanos, que a gente trabalha na universidade, com esses temas abundantemente. No tema do constitucionalismo, quer dizer, o constitucionalismo democrático insere a justiça, as pautas da justiça e também o poder judiciário no campo das disputas por direitos, e é um campo de política. Então, uma coisa é isso, quer dizer, a disputa por direitos da sociedade, na correlação de forças, que vão acessar o judiciário para buscar suas demandas. Outra coisa é quando o juiz vai utilizando certas prerrogativas próprias. É isso que eu queria que você se estendesse um pouco. Atendendo a determinadas situações, ele vai ser ativo, né, na escolha de decisões que podem afetar aquilo que normalmente está resguardado a outros poderes. Ele se insere em esfera que não é somente sua. Por exemplo, no caso do Sérgio Moro, o que ele fez que um juiz digno desse nome
não deveria ter feito? Ele acaba utilizando como recurso condenatório também o apelo, por exemplo, à opinião pública. Tá? Quando ele vai a um programa de grande audiência, quando ele diz que ele precisa da sociedade para que o processo siga em frente, para que a corrupção sistêmica seja combatida, ele não está fazendo mais recurso, ele não está buscando mais, para fazer o seu julgamento, as leis ou o corpo probatório ou o sistema de garantias do réu e também da sociedade. Não, ele está buscando o clamor popular para fazer justiça. E isso, obviamente, que não vai dar certo. E quando ele libera, por exemplo, uma escuta de uma presidente da República que é contra a lei, né? Esse é o maior exemplo, vamos dizer, um dos artigos que é até do juiz-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele trabalha exatamente esse ponto. Quando uma das primeiras provas desse processo Lula, que tem tantos processos, tem tantos casos no mesmo, digamos, pacote. No mesmo pacote, digamos, de uma forma simplificada, são escutas ilegais, quer dizer, provas que não poderiam ser utilizadas, deveriam, inclusive, escutas contra os advogados, que agora eles indeferiram. Não, isso é um negócio escandaloso. Eles ouviram, tem gravações, 300 gravações de conversa entre advogados e clientes. Quer Obviamente. dizer, isso é básico, que é proibido isso, é para inviolabilidade. É que nem o padre e o cara que está confessando. E como é que acontece isso, Carol? Acontece isso porque não deveria acontecer, mas acontece isso porque... Mas não é ilegal isso, sob qualquer aspecto? Direito alemão, direito romano, direito canônico, direito alagoano, direito trianônico, direito do cleo, albinônico. Alguns falam conquistas civilizatórias das garantias jurídicas que é que nem comer de garfo e faca. Cliente, né, do advogado, né, que é garantido constitucionalmente, né, e com as prerrogativas da profissão. Então, nesse caso, é isso que, de certa forma, o livro, quando ele contestou, esse livro, não sei se você sabe como ele foi construído, foi interessante, porque a sentença sai, no mesmo dia, entre alguns advogados e juristas ou professores conversando, dizendo, olha, acabei de ler a sentença, isso nos parece bastante grave, né? Porque, em grande medida, a sentença é a própria defesa do juiz, ele se defende, grande parte da sentença é ele se defendendo. 2/3 é ele se defendendo. E aí, uma outra parte é ele justificando o uso de um direito processual penal, um direito penal estendido. Por quê? Porque nós estamos numa situação de corrupção sistêmica. Então, assume-se, tanto o Ministério Público quanto o juiz, que é um juiz inquisidor, ele acaba atuando quase como um acusador, o que também se afasta do papel do porque ele não é o promotor tudo bem, o procurador tudo bem, ele pede provas, ele pede investigações, ele pede não sei o quê. Mas o Moro, ele está agindo claramente como se ele fosse uma das partes envolvidas, e não o juiz, aquela imagem... que está acima das duas partes que estão brigando. Exatamente, não sabendo onde está o acusador, onde está o juiz que vai julgar. Calma. Ele vai comer pipoca no cinema, naquele filme horroroso, de passar, aquela porcaria, você não vai passar nem na sessão da tarde, se não for entrar, vai ser liquidação, é R$2,90 que você vai pagar para ver aquele negócio, para ver a Flávia Alessandra brincando de Érica Marina, dessa assassina. Dona Érica, eu estou chamando a senhora de assassina. Viu? Assassina do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Assassina. Isso que a senhora fez com ele. Com uma pessoa ilibada, que tinha mais de 40 anos de serviços prestados, você entende? À sociedade brasileira. A senhora é uma assassina. É isso. E se quiser, você entendeu? Eu vou e ponho no papel. Ponho no papel como a senhora quiser. O que a senhora fez não tem desculpa. Tanto que já está sendo aberto um processo a partir do irmão do reitor Cancelier, você entende? Para incriminar a delegada Érica pelo que ela fez com o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, desculpa, Carol. Carol, só acrescentando uma coisa aí. Deixa eu vir a falar que... Não, você falou num povo perplexo com a corrupção e tal. Eu acrescentaria a palavra descrente. Que o que a gente percebe hoje na rua é que as pessoas não estão acreditando na justiça. Qualquer notícia que sai, fulano foi preso, daqui a pouco vai ser solto.
Aí o garotinho já foi preso pela 3ª vez e vai ser solto, daqui a pouco ser preso pela 4ª vez. Quer dizer, ninguém está acreditando muito mais naquela coisa, fala assim, não, fulano foi preso, vai ser julgado. As pessoas começam a perceber assim que, olha, essa justiça no Brasil não existe, é o que a gente mais ouve das pessoas falando. É ruim esse retrato da justiça, né? Assim. Sim, Vila, mas veja que nesse caso, aí nós temos uma situação contraditória. Se eu estou falando em garantias, as pessoas não estão aqui buscando garantias. Uma descrença na justiça, por quê? Porque a justiça solta, entende? Porque tem que prender a qualquer custo, sem o respeito aos devidos... Eu acho que é porque virou uma bagunça, né? Virou uma bagunça. Bagunça. O problema assim. é esse, quando a gente perde a situação... de colapso mesmo, quase, assim, das instituições, de modo que o judiciário acaba recebendo a expectativa de fazer justiça, mas é quase que fazer a justiça com as próprias mãos, digamos, sem respeitar um processo civilizatório de conquistas e garantias. O problema é que, fato estamos percebendo pelas descobertas, delações e informações, uma cadeia de corrupção que nós já sabíamos que existia, mas que não estavam sendo investigadas. Quando se abre, né, mais autonomia para a Polícia Federal, diga-se passagem, isso foi mérito do governo da presidenta Dilma, o empoderamento da Polícia Federal, do próprio Ministério Público, a possibilidade de investigação desses processos, essa transparência, né, a lei de acesso à informação, uma série de situações em que podemos, então, nos dar conta dos malfeitos na sociedade. Agora, para fazer isso, sem garantias, acabamos caindo num processo de justicialismo que não vai acabar bem. Até porque, se esse justicialismo fosse para todos os partidos, para todas as categorias de pessoas envolvidas, tudo bem, mas a gente não está enxergando isso. O que nós estamos percebendo é uma seletividade na escolha dos réus também, né? Algumas delações são seletivas as delações em si. Algumas delações interessam, outras delações não interessam. Algumas delações que atingem determinadas pessoas interessam, outras não interessam. Então, qual é o critério, digamos, democrático, para usar uma palavra que deveria, né, pautar todos os poderes, para fazer esse tipo de seleção pelo Ministério Público? Né? Não, você vê esse escândalo da FIFA, por exemplo. Você só ouve as pessoas falando assim, essas denúncias aí contra a Globo, isso não vai dar em nada. Isso não vai dar em nada. É Globo, você acha que vai dar em... Quer dizer, é uma descrença, assim, de achar assim, como não vai dar em nada? Se é uma coisa séria, se existe uma denúncia, se existe propina, tem que ser condenada, ou não, ou absolvida. Mas não, ninguém acredita, nem que vai ser absolvida, acredita que vai morrer o assunto. Né? Vai morrer, esse assunto morre, a Rede Globo agora, não vai informar. Aqui tem, por exemplo, deixa eu só ler aqui um pessoal do Face, já tem um monte de coisa aqui. Primeiro, o pessoal falando do Huck aqui, Rogério Matucci, muito bem lembrado, absurdamente criminosa essa manchete para o Luciano Huck, do oligopólio com o Estadão. Célia Maria Arnaldo Silva, uma fake news, um horror. Rogério Matucci falando, fica de patente o desespero deles a publicar tal manchete, dando posicionamento para o Luciano Huck. Daniel Martino, o amigo do Albino, até rima, né, Albino? Essa pesquisa do Estadão só mostra o desespero patético da direita brasileira. Aí tem outras pessoas falando, todo mundo mais ou menos na mesma linha. Aí tem, por exemplo, vamos falar do Tacla Duran com provas contra Moro e a mulher dele. Parabéns, contraponto sem manipulações. Aí tem o Dínio Gomes, tem a Eduarda Pires que fala, ótima, Carol. Você conhece a Eduarda Pires? Não conheço, mas obrigada. Eduarda Pires, ótima, Carol. Tá bom, todos nós achamos, Eduardo, todos os nossos ouvintes, a nossa audiência. O Maurício Passos, o judiciário virou a casa da mãe Joana. Eu concordo, com todo o respeito à mãe Joana. Todo o respeito à mãe Joana, que deve muitas homenagens a ela, que eu não sei quem é. Aliás, nem sei de onde veio esse ditado. Mas nada é parecido com o que está acontecendo no nosso judiciário. Mas aí tem o Dínio Gomes, sabe? Pior é o presidente do TRF4, que vai julgar a sentença do Lula em segunda instância. Vira a TV, não foi nem a TV, foi numa entrevista do Estadão, dizer que a sentença do Moro é incorrigível, é impecável. O que você achou dessa entrevista? Você chegou a ver essa entrevista, né? Eu esqueci Flores da Cunha, não sei o quê, como é que pode alguém, sem ler a sentença, porque ele falou que ele não leu a sentença, não leu os autos, mas falou que a sentença é incorrigível.
Como é que pode isso? Isso é aceitável do ponto de vista do ordenamento jurídico, mesmo nessa bagunça que é o Brasil? É possível isso? Não deveria, obviamente, antecipar essa opinião, ainda mais de um caso que tem tanta repercussão pública como é o caso Lula, né, como é o processo Lula. É um caso que guarda uma ansiedade eleitoral de primeira, vamos dizer, de primeira grandeza no Brasil. Tem a ver com o Luciano Huck ser lançado pelo Estadão hoje, quer dizer, esse processo ele é muito importante porque não é o Lula em si, é toda uma simbologia de um candidato que, se as eleições fossem hoje, ganharia as eleições, que é o contraponto do que vem sendo feito no Brasil. O impostor que está lá, né, um golpista que entrou. O contraponto somos nós, eles que são o ponto errado. O que acontece, o símbolo que representa Lula hoje é a perseguição, nesse caso jurídica, porque o processo ele não apresenta provas e ele é uma sentença condenatória sem provas. Isso a gente pode dizer com a maior tranquilidade. Que eu acho que isso, desculpa agora te interromper, que eu acho que isso é a questão central, porque ele pode ter uma popularidade, o Lula poderia ter 95% de popularidade, mas se ele fosse um criminoso, comprovadamente criminoso, ou seja, tem provas, o sujeito foi lá, ele roubou, tem a gravação, tem o recibo, tem o documento, tem a mala, porque a mala sozinha, segundo o senhor Póvoa, o senhor Segovia, lá, o violino, coitado do André Segovia, coitado daquele grande violonista. Aí ele pode ter 100% de popularidade, porque o juiz não deve, eu acho, não deve se guiar pela opinião, porque a opinião pública fala, porra, mas eu acho que ladrão é ladrão, mas tudo bem, vamos lá que nós queremos eleger o ladrão. Se tem provas, o juiz tem que ter o equilíbrio, a isenção, a solidão até, a solidão dele, falar, não, mas infelizmente, olha, ele tem 95% de popularidade, mas está provado que ele foi lá no caixa da Petrobras, pegou dinheiro, ele abriu o cofre ali do tesouro, levou umas barras de ouro, ele foi lá, fez um contrato ilegal com uma empreiteira, e está tudo comprovado, tem as gravações mostrando, tem coisa filmada, tem negócio assinado e tudo mais. O grande problema do Lula, isso que torna, eu acho, o processo dele simbólico, não sei se é a sua opinião, é a questão da condenação sem provas. Sem prova, não tem provas. Você usou a palavra solidão. Eu diria uma solidão e uma serenidade. Um juiz que tem em mãos um processo dessa magnitude, ele precisa tranquilidade, ele precisa serenidade para fazer um julgamento que fosse imparcial. Eu já digo que fosse, porque já não é mais, né? Evidentemente, ali, nós percebemos, a sentença diz isso, porque ele parece que está brigando com o advogado do réu. Então é uma disputa. O Zanin, o doutor Cristiano Zanin, que aliás esteve aqui e deu uma belíssima entrevista com o Cristiano e a Valesca. A Valesca. Os dois, né, que estão atuando no processo, e eles são autores de uma tese que é uma tese... Ele andou indo no jogo de futebol aí, eu vi ele com troféu aí, não sei o que coisa e tal. Eles desvendaram uma coisa que está acontecendo no Brasil, não só no caso do Lula, como em outros processos também, que é o lawfare, né, que é o uso... O que é o lawfare? Né? Explica, porque nem eu, nem o Vilas, nem o Cléo, não sei o que, vocês falam lawfare com uma facilidade, como se estivessem falando, ó, me dá 2 bisnagas, me dá uma empadinha. Esse é um problema, traduzir de uma forma mais... O que é lawfare? Explica, você é professora, caramba. Vamos dizer, vou explicar uma expressão que é reducionista também, mas é guerra jurídica, né? A utilização do argumento jurídico legítimo, né, porque tem, ou pelo menos que tem uma aura de legitimidade, tanto do discurso jurídico, quanto das carreiras jurídicas, quanto do judiciário, do juiz, da figura do magistrado e do Ministério Público, como se fossem imparciais, como se não tivesse seletividade, etc., para então fazer justiça. Mas quando a gente percebe o próprio argumento discursivo jurídico, ele pode ser feito vamos dizer, de forma incorreta. Na nossa opinião, isso está sendo feito de forma incorreta, né, e está sendo utilizado contra o réu. Então não é um processo que vai mediar uma situação de um litígio jurídico. Nesse caso,
alguns penalistas trabalham no livro, quase que um direito penal do autor. O autor do caso vale mais do que o crime cometido. Quer dizer, o problema está no autor. E quem é ele? Né? É o Lula, ele certo. Provavelmente corrompeu. No caso assim específico. Ele é provavelmente corrupto, ele tem que ser corrupto. Não, ele está convicto, ele é corrupto. Então vamos atrás das provas. Eu acho que a Carol tem uma vida meio mundana, você entende? Então eu vou lá atrás das provas de que a Carol é mundana. Mas aí não encontrei nada, viu? Ela só compra óssea. O Moro chegou a citar matérias do jornal o Globo, né? Ele chegou a citar matéria. Não, uma matéria no Globo. Eu queria ver ele falar assim, não, é verdade, isso eu ouvi lá no Contraponto. Né? Assim, eu acho que o mais simbólico de tudo isso é aquele quadro do PowerPoint que foi endossado, que é o seguinte. Escreve Lula no meio primeiro. Só faltou o Luciano Huck apresentar aqui loucura. Você entende? Aquele PowerPoint com o Lula no centro. Além do apelo midiático infame, digamos assim. Infame, pode falar, Carol, também, infame. Também essa situação assim, de você pintar o alvo depois, né? Você primeiro... E na primeira página de todos os jornais no dia seguinte, Lula, né? E depois conecta com razões que sejam, quaisquer. Não, né? Conectaram ele com todo mundo, com o Bispo Sardinha, ele com o bandido da luz vermelha, sendo com todo mundo, com o Jack Estripador, não, e também o Marcola, e qualquer que não ajuda, você entendeu? Com o cara lá que bateu o prego no Jesus. Tá, o Lula tá lá no centro dos males do mundo, quer dizer, é o inferno, só voltou pra um tridente ali naquele negócio. E a imprensa no dia seguinte, essa foto na primeira página de todos os jornais, tratando aquilo com a maior seriedade. Ninguém tratou, só os cartunistas é que brincaram com a história, porque na verdade os jornais trataram a sério aqui, levaram a sério. O próprio juiz do caso matiza um pouco isso, fala, talvez não tenha sido a melhor forma Carol, de mostrar o que todo mundo se pergunta. Mas que lazai, né? Então, olha, assim, nós não estamos fazendo break, não vamos fazer um break só no final, o Almino tá lá bravo, não tá nem bravo, tá bravo. Ih, sei lá, acho que opa. É o seguinte, Carol. Aí todo mundo se pergunta, o número de absurdos é tão grande que até as pessoas que não são tão preparadas como você e que não têm essa facilidade, esse conhecimento todo, você ter esse raciocínio consistente, percebe que a coisa tá bagunçada. Não, o que vai se fazer, por exemplo? Está tudo preparado para condenar o Lula em segunda instância. Sim. Nós estamos vendo uma série de direitos e de conquistas que continuam na legislação, foram aquelas que já foram rasgadas, serem cometidas por essas pessoas. A gente vê, por exemplo, o Gilmar Mendes atuando como... O Gilmar Mendes é o ministro Supremo, mas ele atua como se fosse um político, como um ativista, como um militante, como um presidente de partido. A gente vê um acusado, um ladrão. Pode se defender, viu, Michel? Mas você é um ladrão. Michel agora é Michel com S-H-E-L-L, depois daquela vergonha daquele negócio da Shell. Um ladrão dando posse àquele que deveria prender o ladrão. Eu pensei que quando ele fosse dar posse pro Segovia, o Segovia ia pôr umas algemas nele. Não, mas pelo contrário. Só pôs um anel de noivado. Então me conta o seguinte, o que dá para fazer, Carol? Por exemplo, a OAB, cadê a OAB? Cadê o CNJ? Cadê as entidades de classe? Cadê as Caróis? Quer dizer, ninguém vai denunciar esse negócio, não vai se tomar uma providência, não vai se entrar com uma ação na procuradoria, em algum lugar para dizer o seguinte, olha, a esculhambação chega, isso aí está tudo fora da lei, tem que fazer um barulho e tem que entrar, é que nem fez o irmão do reitor Cancelier. Bom, ele entrou com ação na justiça para incriminar a delegada entre aspas, você entende? A homicida Érica, que pode se defender, tudo mais, essa é a minha opinião, vocês me desculpem, ela pode ter o direito de se defender, fora da cadeia, sem precisar ser humilhada como ela fez com o reitor. Então, o que dá para fazer, Carol? Eu acho que dá para fazer o que a gente está fazendo aqui, debater, porque já temos sinais. Eu tenho medo de sair daqui e ser preso, como debater? Você tem medo? Você é um advogado. Ó, por exemplo, agora, você veja que desconfortável para nós. Você veio com uma mala de viagem, tadinha. A Carol acabou de chegar de viagem, participou do seminário, veio no programa e veio com uma mala. Eu não fiquei mais com medo, porque o Segovia falou, não, mala tudo bem. Era uma mala só, não tinha mala problema. Tudo bem, não interessa o que tem. Não, se tem lá minha roupa de cama, se tem meu pijama, meu chinelo, ou se tem 500 mil reais que eu tô roubando dinheiro público.
Você entende? Mas o que é? Só debater também no... Que iniciativa, pelo amor de Deus, gente. De fato, vamos dizer... Desculpa te pressionar tanto, hein? Não é isso, não. Eu acho que temos uma situação que, voltando a essa questão do ativismo, eu acho que já temos setores importantes do judiciário que sempre foram democráticos e democratas como pessoas, evidentemente, estão percebendo isso. Eu consigo enxergar, nós estamos vendo claramente vamos dizer, já não há mais aquela defesa do Sérgio Moro como tinha antes. Aquela defesa assim, incondicional, né? No último evento dos procuradores nós tivemos uma tentativa de protesto silencioso. Se retiraram, né? É bom contar para quem não viu. Ele foi num evento, aí na hora da os procuradores se retirou isso da muito audiência. Significativo. Outro dia eu estava no avião, alguém olhou, me reconheceu por conta dessas militâncias jurídicas e falou, olha, eu sou juíza federal no Rio de Janeiro, quero lhe dar os parabéns. Eu falei, juíza federal? Poxa vida, então temos uma situação, nós temos a JD, teve uma juíza trabalhista evidente. aqui no Sul, orientou todos os empregados a não aceitarem a nova reforma trabalhista, porque assim que ela foi aprovada, cortaram o salário das pessoas que faziam plantão no fim de semana, porque domingo agora é igual a segunda-feira, igual a terça, quarta, quinta, não sei o quê, e tiraram as horas extras de todo mundo. Bom, enfim, são esses movimentos moleculares. Mas assim. Estão acontecendo e há também uma visibilização negativa do judiciário que não interessa ao próprio judiciário. O Supremo Tribunal Federal, hoje a população em geral conhece o nome dos juízes, né, e fala, esse Toffoli, por exemplo, eu não gosto desse Gilmar Mendes, eu gosto discutindo de no bar, né? Não, porque o Janot, porque o Lewandowski, que parece jogador de futebol. Ninguém sabe a escalação, desculpa te interromper, mas ninguém sabe a escalação da seleção brasileira. Mas o nome dos juízes... E aí mas você está sentindo que há uma reação? Porque a gente fica no desespero aqui, aquele desespero assim, numa certa impotência política, você entende? Nós não temos obstrução de uretra, de próstata, nada, não temos essas coisas. E vem o barco e afundando, mas numa velocidade, não, esse cara da Polícia Federal, mas esse cara é um vexame. É um vexame o cara chegar em público e falar uma mala com 500 mil reais. Não é prova. O cara saltitando com uma mala saindo de uma pizzaria. Ele não estava levando lá, você entende, pão de linguiça, o resto de pizza. Não, quando você acaba de comer pizza, sobra um pouco, me dá um pouquinho, não sei o que. Não, era 500 mil reais. E este era o que estava no protesto. Vestido de amarelo, com nariz de palhaço. Depois apareceu Não, é isso, mas é uma fato meio controversa. A gente chegou, inclusive, a gente chegou a publicar, inclusive, a reproduzir na nossa página, mas depois surgiram dúvidas. Tem gente que fala que mas tem gente que fala que não. Então não devemos fazer a mesma coisa que eles fazem, né? Não, é exato, não, é por isso que imediatamente eu retirei nós retiramos da página, porque não tinha prova cabal de que era ele. Agora com o Lula não, o Lula piscou pro Léo Pinheiro lá, deu uma piscadinha, não, isso prova que eles têm uma cumplicidade financeira e que cada piscada significa 80 mil reais. Não, aquela foto do Aécio cochichando com o Moro, aquela foto é histórica, né? Assim, eu nunca vi na minha vida um juiz ali naquela situação, rindo, e é uma coisa... E mesmo no filme, né, que vocês mencionaram, eu não assisti o filme, mas... Não, mas nem eu assisti. Bretas e Moro... Não vi, não gostei. Com uma situação... O Moro comendo pipoca. Obviamente um filme que tem como objetivo, inclusive pela publicidade, como ele foi feito, ninguém sabe direito quem financiou. E depois a publicidade era aquela montanha de dinheiro. Eu acho que isso tem uma coisa importante que tem que dizer aqui. Eles têm a impressão, esse tipo de ativismo judicial, o pior possível, tá? Porque tem o ativismo, pode ser bom ou mal, dependendo da situação, como eu falei, uma disputa de... Não, ativismo quando a justiça ela se coloca, eu acho, pelo exemplo. A favor dos direitos da Constituição. É isso, vamos... Mas agora o Brasil está reduzindo o seguinte, 54 milhões de votos foram jogados no lixo pelos golpistas, e o Brasil, no fim, está na mão de 6 pessoas, de 11 pessoas que são Supremo, que não foram eleitos por ninguém, tudo bem, e o Supremo não é para ser eleito. Mas o Brasil hoje, os 54 milhões foram reduzidos a 11 pessoas. A 11 pessoas dessa qualidade, desse calibre, desse baixo calibre. Eu chamo aqui de escolinha da professora Carmen Lúcia. Porque, sabe, o Fux parece o Zé Bonitinho, com aquele cabelão dele.
Você entende? O outro parece não sei o quê. Então, eu queria que você falasse mais sobre essas iniciativas, porque o tempo está correndo. O tempo está correndo. O quê? Você acha que vai dar para reverter? Você acha que isso vai ganhar mais reverberação, repercussão? Nós temos que recuperar a serenidade em todos os sentidos. Não, você vê que eu sou um cara sereno. Mas aí, o que acontece? Por exemplo, mesmo a votação do foro privilegiado hoje, antes de dizer se sou contra ou a favor, se devemos ser contra ou a favor, com qual qualidade de debate no dia de hoje nós temos para fazer um bom debate sobre foro privilegiado? É uma situação em que o país não está, o país está fora do seu eixo mínimo, bom, está fora do eixo democrático. Isso já transforma qualquer debate de reforma política, de reforma, nesse caso também não deixa de estar contida dentro de uma situação ampla de reforma política ou de anti-reforma política, como alguns estão chamando, a ideia do foro privilegiado também. Com que serenidade vamos debater isso, né? E por que isso vai estar distrito a um poder que é o poder judiciário, é muito importante o poder judiciário, mas que muitas vezes está no lugar, né, que não é o seu lugar. Não é o lugar, por exemplo, de representatividade que tem um parlamento. Agora, no caso, um congresso, o poder legislativo que foi eleito, né, o poder judiciário não foi eleito. Agora, nós temos uma situação de poder legislativo tão esgarçado e tão acusado de corrupção, etc., que também fica fácil o poder judiciário dizer, não, mas diante do colapso do poder legislativo, eu vou cuidar de algumas pautas que não estão mais, né, que o Poder Legislativo não pode fazer. Então, essa confusão de poderes deveria ser tomada, na minha opinião, pelo Poder Judiciário com muita cautela e ter cuidado nessa hora para fazer situações definitivas e que acabam sendo de oportunismo político. Agora, Carol, você que organizou, forças, né? Você que organizou nesse livro aí o processo Lula, você consegue imaginar umas eleições do ano que vem sem o Lula? O que poderia acontecer? Você fala, ele não pode ser candidato, então vamos em frente, agora vamos... Você consegue? Primeiro assim, a gente escreveu esse livro, tem uma brincadeira no título, né? Comentários a uma sentença anunciada, porque o próprio processo, da forma como foi conduzido pelo juiz, já antecipava a condenação. A gente sabia que a sentença seria condenatória, a gente não sabia com que fundamento. O fundamento é que foi surpreendente. Por outro lado, nós já imaginamos também, pela postura do juiz-presidente do TRF4, que também vamos ter... O Thompson Flores. Não, é Thompson Flores. É Thompson Flores, o presidente. O Gebran é o procurador, é o relator do processo do Lula. E a ideia também do juiz prevento, que tem votado situações de recursais dentro do processo, que nós não vamos ter uma sentença imparcial, isenta, né? Nós vamos ter uma sentença comprometedora, que vai provavelmente confirmar a condenação, pelo menos 2-1, a gente imagina que vai por aí. Que a turma são 3, né? Isso é uma visão, vamos dizer, de um realismo diante de um judiciário que não, né, que na nossa opinião está falhando. Agora, confiando na justiça e confiando no processo, ele deveria ser, essa sentença tem que ser reformada, ela tem que ser reformada. E essa população está se dando conta disso. Essa sentença é uma sentença injusta, é uma sentença que não faz justiça porque ela está apoiada na falta de provas. Bom, aí voltamos à questão do Lula, né? Se vamos continuar com o sistema recursal para que ele venha a ser candidato, mantendo uma candidatura em risco, pendente de questões ainda processuais, ainda ligadas à situação, vai, bem ou mal, fragiliza um pouco a situação dele, mas com 45% de apoio popular, também não é fácil fazer qualquer coisa com esse candidato, né? Então você tem esperança de que ainda a justiça possa... Eu tenho esperança que sim, que Lula venha a ser candidato, porque essa é, inclusive, uma situação, um processo sem consistência probatória nenhuma, ou seja, não há crime, né? Não é que não há provas, não há crime, né? Primeiro de tudo. E, segundo lugar, com uma situação evidente de percepção de uma perseguição a ele e, ao mesmo tempo, um desmonte social e político do país, do qual encontram nele e naquilo que ele representa uma saída para essa crise toda. Que aí nós estamos falando da crise lá do impeachment, né? Quer dizer, o retorno do país aos rumos democráticos e o legado
E aí nós poderíamos falar, não sei se dá tempo ou não dá, vai dar tempo nós hoje, temos, do referendo revogatório. Mas eu menciono, nós temos um desafio, juristas, que é o referendo revogatório. A gente tem que com relação às medidas que vêm. Óbvio, porque o que está acontecendo é absolutamente inconstitucional em muitas áreas. Né? Nós temos um desafio aí, que é como é que nós vamos conduzir isso lá na frente, porque o que está acontecendo com o país é inaceitável. Acho que você vai ter que voltar amanhã para a gente poder conversar sobre isso. Né? Deixa a mala aí. Tá bom. Bom, gente, olha, já são 5 horas e 58 minutos. A gente vai ter que ir encerrando, porque temos que passar o programa adiante. Eu queria agradecer muito ao Alberto Vilas, como sempre, a Flávia Rocha Mello em Brasília, a Ketty na produção, ao Cléo no comando da nave mãe, na mesa de som, todos nós sob direção de Albino Castro, inclusive o Ricardo Mello, e em especial agradecer a Carol Proner. Muitíssimo obrigado. A sua entrevista aqui, eu não posso ler todos os Facebooks aqui, porque já são dezenas e dezenas, foi todo mundo elogiando o seu didatismo, a sua capacidade de expor as ideias com clareza em temas que são normalmente temas difíceis, raros e difíceis de gestão por uma pessoa que não está familiarizada com o direito. Eu acho que você é uma liderança que está se formando nessa área do direito muito importante, que acho que o papel que você já vem jogando e que você vai jogar vai ser muito maior do que você mesmo pensa, porque você realmente tem uma consistência que ajuda na ação de tentativa de salvação institucional do país nesse momento. Você entende? A soberania colocada em risco, a justiça colocada em frangalhos, o legislativo desmoralizado, e estamos precisando de gente como você. Eu queria agradecer muitíssimo a você, e você é uma eterna convidada, eterna enquanto dure, né? Porque não sei até quanto tempo o nosso programa vai durar. Para vir ao nosso programa, eu queria que você falasse a sua despedida. Obrigada, Ricardo, é um prazer estar aqui, quero voltar sim, acho que a gente falou de um último tema do referendo revogatório, tem tantas coisas que nós temos que cumprir esse papel, as faculdades de direito têm que cumprir esse papel, eu acho que nós estamos com esse diálogo aberto aí, e à disposição para voltar aqui e também para fazer debates em outros lugares. Ótimo. Legal, Carol, muito obrigado. Bom, e vamos encerrar hoje a sessão única, você entendeu? Eu espero, eu nem sei qual é, mas vamos acabar para variar com o nosso momento musical. A gente vai encerrar hoje com Bezerra da Silva. Quando o Cabral aqui chegou e semeou sua semente, naturalmente começou a lapidação do ambiente. Roubaram o ouro, roubaram o pau, pra ficar legal, ainda tiraram o couro do povo desta terra original. E só deixaram a má semente, presente de grego que logo se proliferou e originou a nossa gente. Atenção! Campanha da PEUESP em defesa da educação pública de qualidade e valorização dos professores. O governo do estado reduz a verba da educação e não pune a máfia da merenda escolar. Não aceitamos fechamento e superlotação de classes e muito menos fechamento de escolas.